Graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos falando sobre como vencer a perplexidade ou a paralisia, o desânimo, a depressão, a ansiedade, situações que nos paralisam, situações que causam embaraço à nossa jornada espiritual. O reverendo Israel Belo de Azevedo escreveu Academia da Alma, nós já falamos sobre o livro. Exercícios espirituais para uma vida de qualidade eterna. Nós temos, se eu não me engano, o primeiro esboço que ele publicou na internet muito tempo atrás. E aguardamos ele publicar o livro. Quando publicou, nós compramos o livro para termos o material. E também adquirimos o material eletrônico, né, os livros eletrônicos, que são quatro ou cinco volumes que estão separados para uma avaliação e apresentação aí, conforme a oportunidade surgir. Ele fala sobre nessa proposta, né, uma vida de qualidade eterna, uma vida voltada para a eternidade. Ele fala sobre o primeiro passo para a integridade. Nós temos falado também sobre o caminho da integridade, uma série, o caminho para a integridade. O primeiro passo para a integridade, que também o é para vencer a perplexidade, ele usa o Salmo 37, verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Acreditar que Deus está agindo nas nossas vidas e através das nossas vidas, nas mais diversas circunstâncias. Então, essa entrega, essa relação de confiança, essa fé que confia. O religioso gosta de dizer que tem muita gente que não crê em Deus, que não acredita em Deus. Nos parece que a questão principal não é tanto acreditar em Deus. É acreditar que Deus se preocupa, acreditar que é possível viver um relacionamento com esse Deus, beneficiando das bênçãos que Ele tem para a nossa vida, para o nosso ser, para o nosso viver. E o grande problema das pessoas que dizem, principalmente, que Deus não existe ou que Deus não se importa, não dizem respeito às coisas boas dessa vida, diz respeito às coisas más, à maldade, à malignidade. Via de regra, a pessoa fala, se Deus existe, por que Ele nada faz para evitar isto, isto e isto? Se Deus existe, por que tais coisas acontecem? Tá? São os questionamentos, são as dúvidas normais ao ser humano. A dúvida é como que uma dificuldade, um desnivelar-se e ocultar-se em si mesmo, né? A pessoa acaba perdendo a visão da luz, a visão do todo e acaba se refugiando nos seus próprios questionamentos. Mas nós que decidimos que a vida espiritual, que a espiritualidade não é tanto a quantidade de horas que você dedica às suas orações. Não é a quantidade de vezes que você dedicou-se à leitura ou quanto da palavra de Deus você memorizou. A integridade, o caminho da integridade passa para uma entrega de si mesmo a Deus, uma confiança irrestrita no Deus Todo-Poderoso, acreditando que Ele tem as melhores decisões e o melhor caminho para as nossas vidas. O reverendo Israel usa o exemplo, uma pregação que ele ouviu do Enéas Tonini. Enéas Tonini, também pastor batista, mas formação totalmente batista, mas vinculado ao movimento de renovação. Eles chamavam de renovação. Entre os batistas, presbiterianos, as igrejas históricas, protestantes, eles não são pentecostais, eles nem gostam dessa palavra, eles se consideram integrantes de algo que diz respeito só a eles, o movimento de renovação espiritual. Enéas Tonini conta que, num determinado momento da vida, ele teve uma experiência que para ele foi arrebatadora,
E nessa experiência estabeleceu-se um diálogo à semelhança do diálogo ocorrido com Jesus e Pedro. E Tonini, nesse momento aí, ele se dispôs a entregar tudo para Deus. Bens, posições, desejos. Aí, em algum momento, Deus o questiona. Ele estava satisfeito. Ainda falta uma coisa. Mas que coisa é essa, Senhor? E foi conduzido à certeza de que ele precisava entregar para Deus ou desfazer-se da sua biblioteca. Ernesto Tonini montou uma biblioteca impressionante na época, né? Falamos de um Brasil em que livro tem um poder tremendo, porque o Brasil é um país até hoje sob censura, tá? Conhecimento, o Brasil não tem bibliotecas. Não tem bibliotecas públicas, não é todo lugar que tem. E o que tem, muito embora público, você não encontra, nem mesmo nas igrejas você encontra publicações. Algumas, não muitas, instituições religiosas têm censura. Tem censura. É só um conselho aí de ética, conselho de qualidade, mas é outro nome para censura. Material aqui que nós temos acesso, porque decidimos gastar um pouco, que muitas editoras protestantes evangélicas não publicam. Eles têm um compromisso editorial deles, mas no final das contas tem uma censura. Qualquer coisa que abale a estrutura de poder aí, a mensagem, não, mas funcionou até hoje desse jeito, mas talvez tenha funcionado de maneira equivocada. Talvez por ter funcionado desse jeito é que os resultados estão aí fugindo ao que todos aguardávamos, todos esperávamos. Não vai mexer, porque aquele que domina o conhecimento se estabelece no poder como autoridade. E Deus exigiu de Tonini a biblioteca dele. E ele tomou a decisão de se desfazer daquela biblioteca. Doou, não é um queimador de livros, ele doou aquela biblioteca. E a vida dele foi uma das vidas marcadas pela participação e condução desse movimento de despertamento espiritual. Ernesto Tonini aí, foi uma referência na vida de inúmeros pastores, de inúmeras igrejas, denominações. Tá? Mas a questão não é o pensamento batista ou o que Deus exigiu do Tonini. A questão é que em algum momento da vida, todos nós somos confrontados pelo Todo-Poderoso Deus em relação a diversos temas que às vezes para nós são motivos de orgulho, mas para Deus são o problema. Nós temos nesses comportamentos, pensamentos e prática, muitas vezes algo que nos orgulha. Venha conhecer a minha biblioteca. Onde está o reverendo? Na biblioteca. É o homem da biblioteca, é o homem dos livros. Tá? Não surge do nada. Na vida de ninguém surge do nada. Todo mundo tem que estudar, pesquisar, trabalhar, dedicar horas e horas e horas e horas até... Onde está Ciclano? Está no jardim, está cuidando das flores, está administrando a empresa, está cuidando do rebanho. Para ele é a base, a sustentação do ser dele. Para Deus é um obstáculo, porque o próprio Senhor Jesus falou: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E o Senhor espera que o nosso tesouro esteja no reino dos céus, no reino de Deus. Que o nosso tesouro, que a nossa firme esperança e confiança, a razão do nosso ser, do nosso sustento, esteja em Deus e em sua palavra. Na vida dos apóstolos, eles foram convocados invariavelmente a vencerem o preconceito, uma ideia criada dentro de um ambiente religioso que estabeleceu nas mentes e nas vidas dos judeus, principalmente os judeus religiosos daquela época, uma aversão absoluta em relação ao estrangeiro, ao não judeu, a ponto
de que o apóstolo Pedro foi convocado pela igreja de Jerusalém para dar explicação do porquê havia se hospedado na casa de um curtidor lá de couro, lá o Simão não, esqueci o nome, é outro nome, não é essa questão. Simão é o próprio Pedro. A igreja convocou o apóstolo Pedro porque você se hospedou na casa de um não-judeu, porque você se contaminou, porque você abandonou a pureza da sua raça, da sua espécie, do seu povo. E Pedro apresentou ou reapresentou a mensagem de Cristo Jesus, mas ele precisou, vencer, porque ele mesmo fala para o judeu, não é lícito. Eles não ingressavam nas casas, não posso, é imundo, vai me contaminar. Eles tinham um quê de purificação, muito além das exigências religiosas da lei mosaica. Então Pedro, já apóstolo, a igreja em Jerusalém, com dificuldades no que diz respeito à coexistência entre o judeu e o gentil. Não. Para tomar café com a gente, comer um pedaço de pão, vocês têm que se converter ao judaísmo, se circuncidar, guardar toda a lei, todos os votos, para depois ser considerado um cristão. Boa parte da retórica do apóstolo Paulo tem o objetivo de mostrar que não é necessário converter-se ao judaísmo para entregar-se a Deus. Não é necessário converter-se ao judaísmo. Ninguém precisa se tornar um judeu para participar da graça de Deus, da vida em Deus, conforme proposto por Deus em Cristo Jesus. Alguns eventos, alguns movimentos, eu estudei, analisei, poxa, tinha tudo para ser um movimento. Não, por que não foi? E aí, com o tempo, você vê que homens sérios, homens que confiam em Deus, que até entregaram suas vidas a Deus, tiveram dificuldades para confiar em Deus. Não abriram mão de certos pensamentos, não abriram mão de certas doutrinas que são totalmente humanas, raciocínio humano, não corresponde à palavra de Deus, mas para aquele indivíduo, para aquele grupo, aquilo ali é a razão da comunhão dele com Deus. E Deus sempre evidencia que, não, para você é importante, para mim isso é um tropeço, um impedimento, uma dificuldade. Então todos nós, em algum momento, somos convocados por Deus para tomarmos uma decisão nesse sentido, de confiarmos em Deus ou confiarmos em nós mesmos. Confiarmos naquilo que Deus prometeu, no que Deus é capaz de realizar, que se propôs a realizar, que certamente realizará, ou tomar as nossas próprias decisões para garantirmos um futuro ou um presente que nós consideramos o justo e o adequado para nós e para os nossos. Não falo aqui de absurdos nem de nada, falo de questões comuns da vida, questões comuns do nosso viver. E o reverendo Israel apresenta aqui algumas razões que são tentações para não fazermos essa entrega, para não estabelecermos esta relação de confiança em Deus. Primeiro, o próprio Salmo apresenta, que é a comparação que produz decepção por causa da prosperidade dos outros, especialmente dos maus. É o que nós falamos. Satanás, ele não cria absolutamente, ele é incapaz de criar. Ele é incapaz de criar. Mas ele é muito ágil em exibir. E ele gosta de exibir, muitas vezes, os fracassos, os insucessos, ou os aparentes sucessos. Por exemplo, a prosperidade dos maus. Sabe? Tem um salmo só sobre isso. E o salmista, se eu não me engano, Asaf, fala que quase caiu da sua confiança em Deus quando começou a avaliar a vida do ímpio, a boa vida
Aquele ímpio estava diante dos olhos dele, na cidade de Jerusalém. Tá bom? Vendo a boa vida, a prosperidade, os bens, ele deu uma chacoalhada, ele deu uma balançada, mas voltando-se para a palavra de Deus, caindo em si, ele percebeu, não. Confiar em Deus produz resultados eternos. Ainda que o ímpio obtenha resultados fantásticos e extraordinários nesse mundo, dizem respeito só a esse mundo, a essa vida. São temporários. Estão presos a esta realidade, a esta dimensão. E caiu em si. Então, muitas vezes, nós comparamos de forma seletiva, conveniente. O sujeito faz isso e, via de regra, é dinheiro. O cara, não é possível, de novo, mais um que desviou. Teve um religioso aí que guardou 100 milhões, mas num projeto de 1 bilhão ou 2, ele livrou 100 milhões ali, fizeram um escândalo, um barulho, um auê. Eu, pessoalmente, achava que podia ser resolvido de uma forma mais velada entre as partes. Devolve aí, repassa, vai para outra casa, vai para outro lugar, segue sua vida, não ficou legal, é um constrangimento para todo mundo. Foi um escândalo, porque alguns às vezes se tornam cegos no querer fazer justiça. Não, o mundo precisa saber que esse sujeito não vale nada, mas você só criou mágoa, ressentimento, humilhações, dificuldades, problemas, e a obra não está acabada. As pessoas, quem a administra, continua precisando de colaboração, de doação. No final das contas, é só dinheiro. É só dinheiro. A questão é, a pessoa agiu mal, que seja responsabilizado pelos seus atos. Agora, usar o erro dos outros para justificar, ficar patinando, não sair do lugar, porque alguém não foi capaz, ou quando surgiu a oportunidade, aproveitou-se de maneira indevida daquilo que estava diante dele. Então, o pecado continua sendo também daquele que não quer permitir confiar em Deus. Se o outro abusou da confiança, foi da confiança das pessoas, não foi da confiança de Deus. A ansiedade diante do que nos pode acontecer, né? Aquele complexo de Deus. Nós achamos, às vezes, que se eu não mexer, não vai piorar. Já viu a criança quando se machuca? Se eu não mexer, não mexe. Vamos para o hospital, não, vai melhorar. Não vai melhorar, precisa mexer. Precisa mexer, precisa se deslocar, precisa de ajuda, precisa do tratamento. Nós não sabemos tudo desta vida. Deus sabe o que é melhor. E outra, estabelecemos com Ele um pacto, uma aliança, celebramos com Ele uma união. Nos comprometemos a segui-lo. E quando Ele fala, por aí não, por aqui, aí tem gente que passa mal. Mas nós sofremos de ansiedades em relação ao futuro. Nós achamos que somos capazes de decidir melhor a nossa vida do que o próprio Deus. Aí o exemplo de Adão. Deus falou, o dia que você comer, tem aí o paraíso. Era uma grande extensão territorial com árvores, com fruta, você pode comer de tudo. Não precisava mais do que fruta. Tá? Agora, aquela árvore ali, não. Aquela ali, no dia que você comer, você certamente morrerá. Deus não ameaçou, Deus afirmou algo que sabia que ia acabar acontecendo. No dia que você comer, você vai morrer. E no final das contas, ele acabou decidindo o quê? Ele arriscou. Mas ele sabia. Ele e a humanidade experimentamos o que significa a morte. Tá? O que significa essa morte, a separação, o afastamento, as consequências da privação da contínua graça plena de Deus, a presença do mal no mundo, todas essas coisas. Mas ele sabia, ele tomou uma decisão. Ele foi levado a um ponto de tomar uma decisão e ele decidiu, ficarei com essa, que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. A mulher, ela foi feita de mim
ela é a minha vida, o meu viver. Não estamos dizendo que Adão, no aspecto de permanecer com Eva, decidiu errado. O pecado dele foi não ter decidido por Deus junto com Eva. Tá? O fracasso dele foi ter partilhado do fracasso de Eva e não permanecido naquilo que Deus determinou para ele. Nós temos uma visão limitada de Deus muitas vezes. Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas. Agora, tem gente que acha que não, que criar, criou, mas depois é com a gente. Em parte é com a gente. A responsabilidade em relação à justiça, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós decidimos viver, é totalmente nossa. Em parte, não é errado. Nós somos responsáveis, sim, pela nossa vida, pelo nosso viver. Agora, os eventos da vida, da existência, que envolve a humanidade como um todo, nós não temos controle do processo. Mas gostamos de nos manter na ilusão de que temos controle. Não, está tudo bem, vai dar tudo certo, não precisa ficar preocupado. Nós temos essa visão que limita Deus e coloca uma excessiva confiança na humanidade. A humanidade, muitas vezes, nos surpreende positivamente, mas, invariavelmente, ela não decepciona ninguém quando ela decepciona a si mesmo e trilha o caminho errado. Nós temos uma visão limitada de Deus. Sim. Inclusive os religiosos. Sim. Está aí um povo que tem uma das visões mais limitadas de Deus, é o religioso. É o religioso, muitos religiosos. Porque quando ele vai falar de Deus, primeiro você precisa se converter, batizar, se comprometer a ser dizimista, aprender ali os cânticos, as orações, a história. Primeiro você tem que ficar pelo menos uns 2 anos até pegar o jeitão, aí depois você pode desfrutar da plena comunhão com Deus. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Quando a Bíblia fala de arrependimento, João Batista, arrependei-vos, ou seja, aproveitem esse processo de revisão de vida e volte-se para Deus, porque o reino de Deus está às portas. Essa é um chamado para toda a humanidade. É um chamado para toda a humanidade. Então nós temos essas dificuldades. Qual o caminho da mudança? O caminho da mudança é aquele que vence a ansiedade. A ansiedade é outro nome para o medo. Ainda que sejam ansiedades por questões, por preocupações legítimas, existe a necessidade de que vençamos as ansiedades, os medos, o medo de confiar em Deus. Então, o caminho para a integridade, o caminho para viver, para experimentar uma vida de qualidade espiritual, ele tem no seu primeiro passo o estabelecimento da confiança em Deus, de modo a vencer o medo de confiar em Deus, de depender de Deus, de ficar na mão. Porque a pessoa não fala, eu estou nas mãos de Deus, ele tem medo de cair nas mãos de outras pessoas. Mas como disse Davi, o rei, caia eu nas mãos de Deus, porque são muitas as suas misericórdias, não fique eu nas mãos dos homens. Então, estabelecer esse relacionamento de confiança em Deus é o primeiro passo para a integridade, é o primeiro passo para que vençamos a perplexidade, que tem paralisado a muitos. Não permitamos que as dificuldades desta vida paralisem a nossa jornada espiritual. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.